Ouviremos agora o senhor Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos. Boa tarde, cumprimentar de mais nada João pela Record, parabenizar a iniciativa, Bianchi pela Band, Ursini pela realização do evento, cumprimentar o nosso presidente aqui, Anderson Pomini, bancada do deputado Paulo Alexandre Barbosa, também o Cristiano, influenciar um grande parceiro, Angelino, Lustosa, Rui, falar um pouquinho desse desafio que é, na minha visão, o maior de todos para o Porto de Santos, que é o acesso ao nosso porto. Nós sabemos que o porto bate recordes atrás de recordes, mas sabemos do grande desafio que é acessar o Porto de Santos hoje. Se a gente fizer uma simples análise do quanto o porto cresceu nos últimos anos, a gente vai ter a noção do quanto de esgotamento já existe e do quanto ainda está por vir. Uma análise simples, se a gente verificar agora, recentemente, Eldorado, novo terminal, com mais capacidade. Cófico, investimento no novo terminal com muito mais capacidade. Bracel entregou recentemente um novo terminal. Estou falando de celulose por enquanto. Se a gente parar para trabalhar o corredor de exportação, cresce a cada ano, inclusive empresas daqui da cidade batendo novos recordes. Trabalharmos um pouco a questão do líquido, Petrobras buscando um novo berço. Outras empresas como a Ultra fazendo um pool, buscando um novo berço de atracação. Se a gente pensar também na área de containers, nós temos BTP buscando ampliação, nós temos Santos Brasil buscando ampliação, nós temos o STS-10, que é uma área nobre sendo discutida para ampliação de um novo mega terminal ou de um adensamento para receber mais containers na cidade. Quando a gente faz uma leitura como essa, a gente identifica que no último ano tivemos aqui um recorde com 162 milhões de toneladas chegando ao nosso Porto de Santos. E quando falamos em containers, mais de 5 milhões de TEUs. Perspectiva de crescimento absurda no próximo ano. Sabemos que só de milho e soja, a perspectiva do agronegócio é do crescimento da margem de 20%. O quanto isso representa num país que é considerado o celeiro do mundo. Quanto de grão vai ser impactado e vai ser escoado aqui pelo nosso Porto de Santos. Perspectiva é muito positiva, mas se a gente não tiver investimento em acesso, aquilo que já está difícil hoje vai ser estrangulado. Foi muito bem falado, a nossa Anchieta tem estudos da década de 40, e a única pista que permite a descida de caminhões. E eu ainda estou falando em caminhões. Nós falamos no terminal de passageiros, hoje ele contempla 60% do mercado nacional de turismo de cruzeiros. 700 mil pessoas apenas na última temporada. Perspectiva de crescimento para o próximo ano e mais do que isso, já tivemos um anúncio recente sobre a possibilidade de em 2025 termos um navio de cruzeiro operando o ano inteiro. Isso significa que a gente vai ter mais concurso na estrada de caminhão com veículo de passageiro. O quanto isso é preocupante para os próximos anos. Nós sabemos que é importante para a região, é importante para o Estado, é importante para o Brasil, mas a gente precisa melhorar o acesso. 30% do PIB nacional passa por aqui. Passa por esse porto que contempla as cidades de Santos, Guarujá, Cubatão, mas se a gente não tiver investimento necessário, vai colapsar. Hoje nós sabemos que existe uma perspectiva, talvez, de uma terceira pista da Imigrantes, um projeto também com uma nova ligação do Planalto à Baixada vindo de Suzano, que é importantíssimo ser discutido, mas nós sabemos que se a assinatura fosse hoje, a perspectiva de entrega dessa obra era miseravelmente 7 anos depois. E isso com uma leitura positiva. Essa obra pode demorar 8, 10, 12 anos. Quanto isso não representa no crescimento do Porto de Santos para os próximos anos? O que eu detalhei aqui são obras que já estão acontecendo para o crescimento do terminal e números que já estão no agronegócio para o próximo ano. Imagina esse número daqui 10 anos. Se a gente tiver essa margem de crescimento, a perspectiva aqui é muito difícil. Nós tivemos uma passagem recente, quando um terminal teve um problema com um incêndio muito grande, o prefeito à época, Paulo Alexandre Barbosa, teve que fazer uma intervenção por conta de segurança e chegou a receber ligação de senador do Goiás ou de Mato Grosso, falando sobre a entrada do Porto de Santos e do escoamento da sofra. Então, imaginem a preocupação se aqui a nossa entrada do porto não tiver os investimentos necessários. Então, por conta da relação porto-cidade, o nosso posicionamento é que a gente tenha, sim, com brevidade, os investimentos necessários para a construção de uma nova ligação, que sejam feitos os estudos necessários, mas que sejam rapidamente anunciados para que essa implementação seja o mais rápido possível. Nós temos muita preocupação
com o crescimento do porto. Obviamente isso gera emprego, desenvolve a economia, traz receita para a cidade, mais dignidade para as pessoas. Mas por outro lado, nós temos que pensar também no quanto pode impactar o gargalo da entrada da cidade. Então o apelo é para que as autoridades responsáveis, o governo do estado de São Paulo, possa fazer a leitura do quanto isso é iminente, do quanto é urgente essa nova pista descendente, e que ela seja planejada com previsão para caminhões, com o declínio necessário, porque hoje a Imigrantes, por questões técnicas, não permite a descida de caminhões. Então que a próxima pista haja essa previsão, para que a gente possa de fato ter aqui uma nova entrada para a parte rodoviária, porque a parte ferroviária, hoje, pela Ferrovia Interna do Porto de Santos, a FIPS, esse consórcio recente entre MRS, VLI e a Rumo, ela tem feito um novo investimento. Ao que me consta, nós trabalhamos hoje com 50 milhões de toneladas ano, e a perspectiva desse novo ramal ferroviário é ir para 100 milhões de toneladas ano, dobrar a capacidade. Mas esse dobrar a capacidade não é tirar a capacidade da rodovia, não vai desafogar, ela vai atender um crescimento que já é iminente. Então é uma preocupação muito grande que a gente possa rapidamente trazer esses investimentos para cá, para que a Baixada Santista e o Porto de Santos continuem a crescer, batendo recordes e contribuindo para o crescimento de todo o Brasil e do estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, secretário Bruno Orlandi. Agora, para